Estamos de volta para o terceiro bloco aqui no nosso Gazeta Entrevista, TV Record, né? TV Gazeta, Rede Record Televisão. Está aqui comigo a Manuela Queiroz Bacelar, autora e advogada, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, e também o Fernando França, ilustrador do livro, e o livro 12 Coisas que a Criança Sabe que Existem, e será lançado hoje em Rio Branco. É hoje? Amanhã. Amanhã. Bem-vinda, boa tarde, Manuela. Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Olha só, é uma grande satisfação, né? Pois, depois de tanto tempo a gente se reencontrar aqui, né? É verdade. Fomos colegas de colégio, né? Nos anos 70, no Colégio dos Padres, que era o Instituto Nossa Senhora das Dores. Colegas de sala de aula, Sala que de bom. aula. Ele foi para Fortaleza, né? Sim. Já moro lá há 42 anos, né? E saí daqui, assim, em busca de conseguir trabalhar com arte, né? Porque essa coisa vem desde aquele tempo do colégio, que a gente desenhava e tal e tal. E eu senti essa necessidade de continuar, eu acho que essa missão, digamos assim, né? Sim. Então, parti para o Ceará e acabei, assim, me profissionalizando, né? E hoje sou um artista que vive das artes. Desse trabalho, né? Desse Está trabalho. aqui acompanhando a Manuela, autora do livro, né, Manuela? Que está lançando aí. Fala um pouquinho para a gente. Sim, Astério, seu trabalho. obrigado por esse espaço aqui. O espaço dado à literatura sempre é um espaço muito importante, né? Principalmente a literatura para as infâncias. Então, esse trabalho ele surge quando eu faço um curso de pós-graduação na Universidade de Fortaleza, um curso de escrita e criação. E aí, naquele momento, um professor nos propõe, o Marcelino Freire, que é um professor, um poeta pernambucano, e ele nos propõe que criemos listas de coisas inusitadas. E a lista que ficou para eu criar é essa, né? As coisas que a criança acha que existem, né? Coisas que a criança pensa que tem, pensa que existe. Então, eu fiz 12 frases de coisas que mexem com o imaginário, né, da criança, coisas que pertencem a esse mundo onde tudo é possível e que depois a gente perde essa capacidade. Sim. Então, muito adulto também tem gostado do livro. E aí, me sentei com a minha editora, esse é o meu segundo livro infantil, o meu terceiro livro. Eu sou advogada de formação, mas faz um tempo que eu gosto de escrever. E ela disse, Manuela, essas frases, dá pra gente fazer um livro sobre isso, um livro infantil, um livro ilustrado. E aí eu pensei, poxa, vou chamar um artista que eu admiro, respeito, né, o trabalho do Fernando lá no Ceará. O Fernando lá. Já conhecia, sim, o Fernando. O Acre e o Ceará são estados que têm aquela ligação histórica muito profunda, Minha né? avó era cearense. Então, e o meu trisavô veio para o norte. Veio para o norte, para perto né? daqui, para também para Sim. ganhar a vida. Minha bisavó nasceu próximo daqui Tem uma do Acre. conexão muito forte. Conexão muito forte. Então, o trabalho do Fernando traz essa mitologia dos encantados, dos encantos amazônicos, né? Das lendas, e isso está representado também quando ele faz as ilustrações para cada frase. Cada frase do livro, o Fernando desenvolveu todo um universo de desenhos, de cores, de imagens, de seres, e as crianças têm gostado muito. Então, de modo que é uma felicidade muito grande a gente estar aqui na terra do Fernando para fazer o lançamento, que já aconteceu no Ceará e agora pela primeira vez no É a primeira vez Acre. que você está no Acre. Primeira vez. Posso, por Claro, favor? por favor. Tem? Coloca na tela aí, por favor. 12 coisas que a criança sabe que existem. Manuela Queiroz Bacelar, Fernando França. Está na tela ali, olha só. Que bacana, né? Que bacana. Vai ser hoje no Museu dos Autonomistas, amanhã no Museu dos Autonomistas, né? Isso. Memorial dos Autonomistas. No Memorial. Ali, Museu não, no e Memorial. o Teatro Hélio Melo. Às 5h30. Rebimboca da parafuseta dourada que apita. É interessante. Como é que é pensar isso aqui para a criança de hoje? Tem uma diferença da criança do nosso tempo, né? Sim, Fica à vontade, a criança de hoje ela tem muita distração na palma da mão, né? Pois Ela tem todo um universo aqui, para o bem e para o mal, na palma da mão. Então, a oportunidade, tem todo um movimento também, Astério, nas escolas, em diversos países, inclusive, de diminuir o horário de tela que uma criança tem por dia, né? Ou seja,
essas crianças que já nasceram com isso na mão, elas são a primeira leva de gente que já nasceu na era digital, né? São Sim, crianças filhos digitais. já são, Então, não se sabia, até pouco tempo, o malefício disso, até onde ia. E aí, com todas essas questões emocionais que as crianças têm vivido, principalmente da pandemia para cá, existe todo um movimento, né, das escolas com pais e com o poder público de tentar diminuir ao máximo o uso de tela para crianças. Então, a literatura, ela contribui com essa diminuição de horas de telas para as crianças. Sim. Você ter a oportunidade de uma criança entrar no mundo da literatura, poder ler e imaginar um mundo dela e, ao mesmo tempo, ver na página, no papel, concretamente, operar o livro, fazer o gesto de passar as páginas, conseguir ler os primeiros fonemas. Isso é muito bonito para a formação da criança, né? E eu digo, às vezes, conversei já com o Fernando sobre isso e outras pessoas, o livro ilustrado talvez, às vezes, a primeira oportunidade que uma criança pequena tem de entrar em contato com as artes visuais. E aí o trabalho do Fernando, pessoalmente, para este trabalho, ele tem uma contribuição inestimável, porque a qualidade estética e artística do Fernando, que é uma pessoa que se dedica às artes há muito tempo, ele domina várias técnicas, ele é um excelente desenhista, um excelente colorista, ele trabalha com aquarela, com bico de pena, com N modalidades de artes visuais, e ele consegue exprimir para cada frase. Para mim foi muito surpreendente, eu jamais imaginei que cada frase dessa fosse estimular no Fernando todo esse universo, né? Esse universo aqui. Esse universo fantástico. E aqui tem muito da gente mesmo, né? Tem. Não é? Porque, assim, quando, por exemplo, ela tem algumas frases que ela fala nesse universo amazônico, em coisas aqui da Amazônia, como o Rio Amazonas e tal. Então, eu venho há cerca de 10 anos, 11 anos para cá, desenvolvendo uma série que se chama Encantes, que é inspirada na mitologia aqui amazônica, nas coisas do Acre, nas histórias que a gente escutava dos nossos avós, sobre o Mapinguaris e Gogó de Sola e todos esses encantados, né? Então, quando ela toca nisso aí, esses elementos aparecem, né? De toda essa vivência que eu tive aqui no Acre, que isso permanece muito forte em mim, né? Essa vivência desse tempo. É interessante como isso é tão vivo, né? Muito, muito. É tão vivo. A gente chega num tempo que parece que as coisas começam a brotar assim, né? Exatamente. E assim, como eu estava dizendo, isso permanece muito, muito presente assim na sua vida, essa fase de adolescência e infância. E que é exatamente a época da formação, né? E eu nessa época já tinha esse encanto todo pelas artes visuais, pelas histórias em quadrinhos, que foi como eu comecei, estudando, tentando ali reproduzir aqueles desenhos e tal, né? Sim. E daí para frente, né? A tecnologia, ela ajuda no teu trabalho? Ajuda também. É mais uma ferramenta, eu encaro assim como mais uma ferramenta. Por exemplo, a maioria dos desenhos aí do livro, eu fiz o esboço no iPad. Sim. O esboço, né? Sim. Os estudos e tal, às vezes de cores. E aí depois eu passava para o lápis e para o nanquim e aquarela, né? Mas nesse sentido ajuda. A criança gosta de cores fortes? De cores assim? Eu acho que sim, na verdade assim. Atrai muito? Atrai. Mas você tem que procurar, claro, uma harmonização disso aí, né? Então, eu acho que assim, todo esse universo também que aparece, a Amazônia, e essas, digamos, lembranças da infância, isso fez com que eu procurasse assim digamos, uma paleta que eu achasse que era interessante para a criança e que chamaria a atenção, né? Então é todo um cuidado assim muito grande para você chegar nesse resultado. E é claro que isso também o que me permitiu fazer isso foram as frases da Manuela, né? Então é um trabalho, das frases é um diálogo, né? Na verdade, assim. Achei muito legal isso aqui. Não é? Esse é bem o que está registrado na mente, né, do Fernando, nessas memórias que ele tem. Então, todos os elementos aí que a gente, das histórias que a gente escutava. A gente tem esse boto aqui. Na verdade, o rio está morrendo. Rapaz. O rio está morrendo. O rio Acre está morrendo, né? Uma pena. E a gente via muitos botos, agora não está vendo mais. Então, isso aqui também é até um registro importante, né?
Jacaré, Mapinguari, interessante. Tamanduá-Bandeira, muito bacana aqui. A floresta tem vida, né? A floresta, exatamente aqui, ó. A floresta que tem com vida, né? A floresta toda animada. Já é o terceiro trabalho seu, né, Manuela? Eu tenho um primeiro livro que foi do meu mestrado em Direito, que é sobre patrimônio cultural tombamento, né? Um livro que eu transformei a dissertação num livro bonito, com fotografias, com texto, com digressões, com desenhos. E aí depois fiz um livro de memórias infantis chamado Vovó, Zefinha e Eu, e esse é o terceiro livro. O que é que atraiu você para esse universo, para escrever para livro infantil? Então eu sou Astério, apaixonada por livro ilustrado. Se eu for numa livraria e for na seção de livro infantil, eu fico horas, eu me emociono, eu pego um livro, olho, eu compro, eu acho uma coisa assim, uma coisa espetacular, a possibilidade de ter nas mãos o livro ilustrado. E o livro ilustrado, ele não necessariamente é um livro que a gente tem que categorizar como infantil. Sim. Ou infanto-juvenil. Ele é um livro para o adulto. Então, o livro ilustrado, ele é essa magia, né? A partir do momento que você une a imagem às letras, as letras ganham uma outra dimensão, um outro significado, de modo que se eu ler agora uma frase dessas que eu elaborei, hoje com as imagens que o Fernando criou, elas são para mim uma outra coisa muito diferente do que foi quando eu as criei. Sim, sem imagem. Sim. Né? E isso é muito transformador, isso é muito surpreendente, né? Como é que a literatura é afetada pela imagem, né? Como é que uma história, ou um conto, ou uma poesia, ou frases dessas do imaginário que pode tocar uma criança, como isso é afetado pelo que eu vejo em termos de imagem, né? Onde isso pega lá no inconsciente, né? Porque a imagem, ela vai lá no inconsciente, ela te pega num lugar que a palavra não vai. São coisas distintas, são lugares distintos, né? E quando elas andam juntas, então vai para ir para um terceiro, quarto lugar que a gente não sabe onde é que é. E fala muito para o adulto, né? Muito para o adulto. O adulto, ainda mais cedo, a gente mostrou o livro para uma pessoa que quando leu o nome Rebimboca da Parafuseta, remeteu a uma época que... Exatamente. Não é? Me levou a isso, né? A esse pensamento mesmo. E assim, as crianças têm recebido bem. A gente lançou esse livro na Bienal Internacional de Livros no Ceará, em Fortaleza, que aconteceu há pouco tempo. E a gente fez uma dinâmica com as crianças das escolas. E aí é engraçado, tem aí uma frase que fala dos vagalumes japoneses. Vagalumes japoneses que comem pipoca embaixo da cama, escondido da mamãe. E quando a gente perguntou, vocês acham que existe? Aí teve um que disse assim, olha, japonês não existe não, mas vagalume cearense eu já vi comendo pipoca embaixo da cama. Eles interagem e imaginam, né? E aí, a depender da idade... Acho que é a última imagem do livro aí. É a última aqui? Os vagalumes japoneses. E o Fernando pode passar mais uma. Mais uma. Para trás. Isso, essa aí, pronto. Aqui. Ó, as pipocas estão em todo lugar. A cama está revirada, voando. E os vagalumes estão embaixo comendo pipoca, fazendo uma festa. E aí a criança... Aí, olha só, gente, olha aí, tá ali na tela ali, ó, tá muito bacana. Tá vendo aí que criação, hein, Fernando? Tá muito legal, viu? Pois é. Parabéns, ó. Que bacana. É amanhã, a partir das... 17h30. 17h30, horário bem apropriado, né? Estão todos convidados. Pronto, e vai ter uma fala de um amigo nosso, o Henrique Silvestre, que é professor da Universidade Federal, que vai fazer uma fala. Ele também trabalha nessa linha da literatura infantil e vai fazer a mediação lá de uma conversa com a criançada, com quem aparecer. Vai ter um bate-papo lá também, né? Vai. Ok, projeto futuro. Já está tudo aqui, ó. Tem um projeto aí caminhando que a gente vai fazer junto, acho que vai dar certo também. Fernando, projeto futuro aí. Então... Você mora em Fortaleza, né? Há 42 anos foi para lá, mas você estava sempre vindo ao Acre, não? Sim, de vez em quando. Eu tive o ano passado. Você fez um trabalho com o Toninho Alves. Isso. Nosso colega também de... ele é um pouco mais adiantado do que a gente, né? Ele estava bem na frente ali. Então, eu fiz... Na verdade, isso é um projeto muito maior, esse com o Toninho. Aquilo ali foi só um comecinho, né? A gente tem um projeto maior para esses encantes, né? Mas tem várias coisas. Eu estou trabalhando ainda nessa série dos Encantados. Recentemente eu fiz no Rio, no Museu do Amanhã, essa exposição com quase toda
a série, né? E continuo fazendo, tem outras possibilidades aí para frente, mas a gente também está imaginando fazer uma coisa aqui no Acre, um pouquinho mais para frente aí, um trabalho aí. Opa! Então, surpresa, vamos esperar, É. vamos aguardar. E o espaço vai estar aberto para a gente, né, falar sobre isso e o lançamento do trabalho. Maravilha. quando Muito tiver obrigada. pronto. Manuela, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Seja Obrigado. bem-vinda ao Acre. Obrigada. Obrigado, Astério, um prazer aqui te Está em rever casa, também. mas não está em casa. Valeu, Muito bem. gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Tenham uma boa tarde e até amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, com o Gazeta Entrevista. Até lá.